Varela no ar, o programa do Varela já está começando em Fortaleza, Ceará, 10 de julho de 2011. E os nossos diretores gerais, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. Aos nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, nossa gratidão, nossos agradecimentos pela atenção, pela audiência. E um cordial abraço para esse público maravilhoso que nos acompanha. E no começo do nosso programa de hoje, eu quero registrar hoje o aniversário da vovó Lili, a matriarca da família Balacó, que mora no meu coração. Dona Leci Ponce de Oros, né, filha, toda a família, são 19 filhos. É uma família maravilhosa, né? Uma das famílias tradicionais cearenses. Família conhecida carinhosamente como a família Balacó. E a vovó Lili está aniversariando hoje. Eu não vou dizer a idade dela, que ela não me autorizou a falar a idade dela. Nem eu gosto nem de falar a minha idade, imagine, né? A idade das outras pessoas, né? Deixa pra lá. O importante é a alegria de estarmos comemorando mais um aniversário de muitos que virão ainda pela frente, se Deus quiser. E a família toda em festa, os amigos felizes, né, ao redor da vovó Lili. E mais tarde haverá uma festa de confraternização com a família e os amigos. E eu farei o possível para estar lá também, que a vovó Lili também me convidou, né? Daqui a pouco, talvez, se Deus quiser, nós estaremos lá. Então, de muita alegria, 10 de julho de 2011, aniversário da vovó Lili. Muito querida, sabe? Rodeada pelos filhos, com muito carinho, né? Com os amigos. Então, e depois da nossa homenagem à vovó Lili, nós faremos o programa de hoje, o nosso programa. Varela no Ar apresenta a Boa Nova do Reino de Deus, do livro Levítico, capítulo 16, versículo 1, no programa do Varela. O grande dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, quando oferecendo a Deus um fogo estranho foram mortos. Levítico 16, 2. E lhe deu a ordem dizendo: dize a teu irmão Arão que não entre em todo o tempo no santuário, que está para dentro do véu diante do propiciatório que cobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei sobre o oráculo na nuvem. Levítico 16, 3. Não entre ali, senão depois de ter feito o seguinte: oferecerá um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto. Levítico 16, 4. Vestir-se-á da túnica de linho, cobrirá com os calções de linho que a honestidade manda esconder. Cingir-se-á com um cinto de linho e porá na sua cabeça uma mitra de linho, porque estas vestiduras são santas, e ele as tomará depois de se ter lavado. Levítico 16, 5. Receberá de toda a multidão dos filhos de Israel 2 bodes pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Levítico 16, 6. E depois de ter oferecido o novilho e de ter orado por si e pela sua casa, Levítico 16, 7. Apresentará diante do Senhor os 2 bodes à porta do tabernáculo do testemunho. Levítico 16, 8. E deitando sortes sobre os 2 bodes, para ver qual deles será imolado ao Senhor, e qual será o bode emissário. Levítico 16, 9. Oferecerá pelo pecado aquele bode que a sorte tiver destinado para o Senhor. Levítico 16, 10. E aquele a quem a sorte tiver destinado para bode emissário, apresentá-lo-á diante do Senhor, para fazer sobre ele as preces e para o mandar para o deserto.
Levítico 16, 11. Feitas estas coisas pela ordem que lhe foi prescrita, oferecerá o novilho e, orando por si e pela sua casa, o imolará. Levítico 16, 12. Depois, pegando no turíbulo que ele terá enchido de brasas no altar, e tomando com a mão os perfumes compostos para o incenso, entrará para dentro do véu no santo dos santos. Levítico 16, 13. A fim de que, postos sobre o fogo, os perfumes aromáticos cubra a chama e o vapor que dele saírem, o oráculo que está sobre o testemunho, e ele, Arão, não morra. Levítico 16, 14. Tomará também do sangue do novilho e, molhando nele o dedo, fará com ele 7 aspersões para onde está o propiciatório ao oriente. Levítico 16, 15. E depois de ter imolado o bode do pecado do povo, levará o seu sangue para dentro do véu, conforme o que lhe foi ordenado tocante ao sangue do novilho, para fazer com ele as aspersões diante do oráculo. Levítico 16, 16. E para expiar o santuário das impurezas dos filhos de Israel, das suas prevaricações contra a lei e de todos os seus pecados. O mesmo fará ao tabernáculo do testemunho que foi colocado entre eles no meio das impuridades que se cometem nas suas tendas. Levíticos 16, 17. Não esteja homem algum no tabernáculo quando o pontífice entrar no santuário para orar pela sua pessoa e pela sua casa e por todo o ajuntamento de Israel, menos que ele não tenha de lá saído. Levítico 16, 18. E ele, depois que tiver saído para se chegar ao altar que está diante do Senhor, ore por si, e tendo tomado do sangue do novilho e do bode, entorne-o a roda em cima dos cornos do altar. Levítico 16, 19. Tendo também molhado o dedo neste sangue, faça com ele 7 aspersões e expie e santifique assim o altar das impuridades dos filhos de Israel. Bode expiatório. Levítico 16, 20. Depois de ter purificado o santuário, o tabernáculo e o altar, então oferecerá o outro bode que está vivo. Levítico 16, 21. E tendo-lhe posto ambas as mãos sobre a cabeça, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e pecados, e carregará neles com imprecação a cabeça do bode e mandá-lo-á para o deserto por um homem destinado para isso. Levítico 16, 22. Depois que o bode tiver levado todas as iniquidades deles, a um lugar solitário, e o tiverem deixado ir para andar pelo deserto, Levítico 16, 23. Voltará a Arão para o tabernáculo do testemunho e depostos os vestidos que antes trazia sobre si, quando entrava no santuário, e largando-os ali mesmo. Levítico 16, 24. Lavará o seu corpo no lugar santo e se revestirá dos seus hábitos. Depois sairá. E como tiver oferecido o seu holocausto e o do povo, fará oração pela sua pessoa e pelo povo. Levítico 16, 25. E fará queimar sobre o altar as banhas que foram oferecidas pelos pecados. Levítico 16, 26. Quanto àquele que foi levar o bode emissário, ele lavará os seus vestidos e o seu corpo em água, e depois disto é que tornará a entrar no campo. Levítico 16, 27.
O novilho, porém, e o bode que foram imolados pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário, para com ele se fazerem as cerimônias da expiação, levá-los-ão fora do campo, para lá lhes queimarem no fogo tanto as peles, como a carne e a bosta. Levítico 16, 28. Todo o que as queimar, lavará os seus vestidos e o seu corpo em água, e feito isto, tornará a entrar no campo. Conclusão. Levítico 16, 29. Esta ordenação será guardada entre vós eternamente. Ao 10º dia do 7º mês afligireis as vossas almas, e não fareis obra alguma, tanto os que são nascidos na vossa terra, como os que vierem de fora, e que são estrangeiros entre vós. Levítico 16, 30. Neste dia é que se fará a vossa expiação, e a purificação de todos os vossos pecados. Nele vos purificareis diante do Senhor. Levítico 16, 31. Porque este é o sábado do descanso, e no qual vós afligireis as vossas almas com um culto que será perpétuo. Levítico 16, 32. Esta expiação falará o sacerdote que tiver sido ungido, e cujas mãos tiverem sido consagradas para exercer as funções do sacerdócio, em vez de seu pai, e ele paramentado da estola de linho e das santas vestimentas. Levítico 16, 33. Expiará o santuário, o tabernáculo do testemunho e o altar, como também os sacerdotes e de todo o povo. Levítico 16, 34. E esta ordenação ficará sendo entre vós eterna, de orar uma vez cada ano pelos filhos de Israel, e por todos os seus pecados, Tudo isto, pois, fez Moisés conforme o Senhor lhe tinha ordenado. E assim nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, o capítulo 16, em todos os seus versículos do livro Levítico. Nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 17, Lugar do Sacrifício. Então, no final do nosso programa, com a conclusão do nosso programa, queremos agradecer ao nosso querido público que nos acompanha, nossos ouvintes, pela atenção, pela audiência, acompanhando o nosso programa. E lembrar aos nossos queridos ouvintes as nossas indicações para a Aurélio Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza, lá na rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. O programa 100% Jesus, a missionária Natália Varela, vai ser domingo de 10 às 12 da noite. E o programa Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia na Rádio Vida 102,9 FM. E também o programa Check-up na TV Diário, domingo às 20 horas. E um grande abraço para os nossos queridos ouvintes, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo de bom, fiquem com Deus, e que Deus abençoe, como sempre tem abençoado a vovó Lili, com muitos e muitos anos de vida, que nós possamos ter sempre a alegria de comemorar o aniversário da vovó Lili, da família Balacó, mora no meu coração. Tudo de bom, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.